Olá! Hoje eu vou falar sobre a semana do dia 25 ao dia 31 de outubro. Eu vou começar falando sobre o Sol, que acabou de chegar em Escorpião, né, no sábado. Então a gente está na temporada escorpiana. Essa é a época do ano que a gente fala sobre o Escorpião, ou seja, fala sobre as transformações, fala sobre se aprofundar, sobre morrer para renascer. Eu sempre falo isso. O Escorpião fala sobre a morte, mas também fala sobre a vida. Por quê? Porque o Escorpião ele fecha o ciclo para recomeçar. Então ele fecha, ou seja, que seria a morte, né? E a morte aqui é simbólica, qualquer transformação é uma morte. E ao mesmo tempo é essa limpeza profunda para que o novo comece, né? Então o Escorpião também é vida nesse sentido, porque é renascimento, né? E Escorpião fala sobre tudo que está embaixo da superfície. E o que acontece é que todo mundo tem a energia Escorpião de alguma forma dentro de si. Né? A gente tem todos os signos no nosso mapa. Então não é só a pessoa de Escorpião que vai viver isso, ou tem ascendente Escorpião, não. Todo mundo tem isso de alguma forma. O que os signos, aliás, fazem são representar forças que nós temos, cada um na sua medida. E qual é a força, né? O Escorpião é um símbolo de quê? É o símbolo da nossa profundeza. Todo mundo tem os esconderijos da nossa alma, que tem coisas escondidas, obscuras, que a gente não quer olhar. E Escorpião, ele dá a mão pra gente, por isso que eu falo que a gente tem que agradecer, na verdade, Escorpião. Porque dos 12 signos, ele dá a mão pra gente pra ir nesses lugares. Só que tem gente que não quer mexer, não quer sujar as mãos, não quer ir lá tocar. É uma escolha, né? Às vezes essa escolha não é tão escolha, porque às vezes a vida vem e fala, ó, você não tem escolha. Mas enfim, né? Cada um lida da sua forma e Escorpião fala sobre isso. Agora, é a ideia de não dá pra fazer omelete sem quebrar o ovo. Então não dá pra falar, peraí, deixa eu entrar aí, mas eu não quero entrar muito, não. É entrar, porque, aliás, só quando a gente entra profundamente que a gente pode renascer. Porque Escorpião, ele só inicia o próximo ciclo quando você fechar o ciclo anterior, tá? Então a gente tá nesse processo, nesse momento do zodíaco. Além disso, né, no dia 26, Vênus, que está em Sagitário, faz uma quadratura com o Netuno, né? E o Netuno está em Peixes, a Vênus está em Sagitário. Sagitário e Peixes são signos que têm uma afinidade. Eu acho que eu já falei aqui, acho não, com certeza já falei aqui mais de uma vez, mas Gêmeos, Sagitário e Peixes são signos que dividem o regente. Na verdade, assim, Sagitário é regido por Júpiter, Peixes por Netuno, mas antes de descobrir Netuno, quem regia Peixes era Júpiter. Então tem uma afinidade. E qual a afinidade? É essa expansão, é esse otimismo, é esse sonho, é esse exagero. Peixes é exagerado no sentido do drama, é sonhador. Sagitário é exagerado no otimismo. Sagitário é fogo, Peixes é água, né? Essa é a diferença de um exagero para o outro. Mas o que acontece quando tem uma quadratura? Caramba! Cuidado com a dimensão das coisas. Às vezes você acha que pode fazer alguma coisa, não pode. Às vezes você acha que tem mais dinheiro do que tem. Então preste atenção. Às vezes você acha que numa relação afetiva as coisas estão indo de uma forma e não estão. Então é só esse corte para a realidade, de alguma forma. Porque tá muito sonhador, muito exagerado demais. Então é só perceber nesse sentido. Além disso, e também uma coisa importante para falar dessa Vênus é que é uma Vênus, como é muito sonhadora, é uma Vênus que é importante sair da teoria pro papel, né? Ou seja, sair do papel, né? Sair da teoria e colocar no papel. Ou seja, vou dar um exemplo. Sagitário é muito teórico, é muito na cabeça, é muito pensa, meu Deus. São os filósofos do zodíaco, né? Então pode passar a vida pensando. Então a ideia é o seguinte, ó, tá, você já sabe, às vezes leu todo o livro, sabe tudo aquilo, mas vai pra prática, que as coisas vão ser diferentes, né? Quando a gente, é bem a ideia de expectativa e realidade, tá? Além disso, no dia seguinte, dia 27, a Vênus faz um sextil com Júpiter. E olha que interessante, porque a Vênus está em Sagitário e Júpiter é o regente de Sagitário. Então, ao mesmo tempo que tem esse desafio por conta dessa quadratura de entender a dimensão, por outro lado, está no momento de expansão. Por outro lado, está no momento de se aventurar, de marcar uma viagem, de querer ir mais longe, de abrir a cabeça, tá? Além disso, no dia 30, o Sol, né, que está em Escorpião, ele vai fazer uma quadratura com Saturno em Aquário.
Escorpião e o Aquário são signos fixos, ou seja, controladores. Então tem essa ideia de você sair do seu controle. No sentido de, não é sair do seu controle, é no sentido de a gente não controla nada, né? Então esse desafio de entender isso, né? E além disso, Sol fala sobre identidade, Saturno fala sobre realidade, sobre prática, sobre maturidade. Então é um limite. A vida tá te impondo limite. Então não dá pra você, né, chamar urubu de meu louro. Então tem esse processo, cuidado, só cuidado, né? Atenção com a rigidez e a dureza, porque Saturno cobra muito, tá? E como é um aspecto forte, a gente já sente antes dele acontecer e depois dele acontecer também, tá? E no dia 31, Marte vai entrar em Escorpião. E lembrando que Marte rege Áries, mas antes de descobrir em Plutão, ele também regia Escorpião. Então ele é corregente de Escorpião. O que pra mim, aliás, faz muito sentido, porque Marte é o guerreiro e o Marte em Escorpião é essa coragem, né, da gente enfrentar as nossas batalhas internas, as nossas batalhas psíquicas. É esse processo que o Marte vai fazer. E além disso, o Mercúrio vai fazer um trígono com Júpiter, né? O Mercúrio está em Libra e o Júpiter está em Aquário, né? O Mercúrio acabou, mais ou menos, né, de sair da retrogradação. Então esse processo de expansão, de entendimento, de cair a ficha, de entender as coisas, de abrir, de olhar para o novo e entender. Porque às vezes é o seguinte, quando o novo chega na nossa frente, se a gente não conhece esse novo, a gente não vai ver. Então ele vai passar e a gente não vai ver. Agora a gente está podendo ver esse novo. E esse trígono de Mercúrio com Júpiter vai ajudar a gente, né, a estar abertos, já que é um trígono, para as boas notícias. Esse é o céu dessa semana. Até semana que vem.